Olá, meus amados, bom dia. De volta estamos aqui, depois de gozar umas belíssimas férias, uns dias de folga. Então, estamos aqui com as energias todas renovadas para manter esse contato com vocês até o final do ano. E na aula de hoje, nós vamos fazer aqui uma revisão sobre a acentuação gráfica. Olha só que maravilha. Acentuação gráfica. Precisamos produzir textos, né? Com a acentuação em dia, né? Nós tivemos um acordo ortográfico, agora no ano de 2009, e com essas reformulações, algumas pessoas ainda têm dificuldade na acentuação de alguns vocábulos. Então, nós vamos aproveitar o dia de hoje e trabalhar aqui a acentuação das palavras na língua portuguesa. Vamos juntos, não é? Então, sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística, e trabalhando na aula de hoje o conteúdo acentuação gráfica. Bem, vamos aproveitar aqui e colocar aqui para vocês o seguinte, né? A acentuação gráfica, ela requer que nós saibamos o que são palavras monossilábicas, o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E ainda ela quer de todos nós o conhecimento dos encontros vocálicos, hiato, ditongo, tritongo também. Vamos juntos? Muito bem. O que são vocábulos monossilábicos? São aqueles que apresentam apenas e tão somente uma sílaba. Todos os vocábulos que apresentam uma única sílaba são chamados de monossílabos. Estão divididos em tônicos e átonos. Os tônicos, eles têm uma existência própria, né? Eles têm um valor semântico próprio, né? Ele não se apoia em nada para poder produzir sentido. Enquanto que os átonos, eles necessitam se apoiar em um outro elemento para produzirem sentido. É o caso, por exemplo, da preposição de, que apresenta somente uma sílaba, né? Mas é um vocábulo átono, ele não é tônico, porque ele depende, né, de um termo regente para poder ligar esse termo regente ao termo regido. Então, ele isoladamente ele não produz sentido. O de, isoladamente, ele não produz sentido. Diferentemente da forma de, do verbo dar, né, que isoladamente, sem precisar de mais nada, o de, ele produz sentido. Aí ele é tônico. Tá? Eu posso até reduzir para vocês aqui. São tônicos os adjetivos, os substantivos, os advérbios, são todos tônicos. Tá? Preposição vai ser átono. Conjunção, né, quando é monossilábico, também vai ser átono. Aquele mas, conjunção coordenativa adversativa, tem a mesma sonoridade do mas adjetivo, né? O oposto de boas. Vocês são garotas boas, vocês são garotas más, né? Como adjetivo, esse mas, ele vai ter acento. Mas o mas, como conjunção coordenativa adversativa, não tem acento. Porque o mas, conjunção sozinho, ele não produz sentido. Tá? Então, nós vamos tratar aqui dos vocábulos monossilábicos tônicos. Vocábulos monossilábicos
tônicos, né? Esses tônicos que são os substantivos, os adjetivos, numerais, pronomes pessoais do caso reto, né, serão acentuados todas as vezes que eles terminarem em A, E e O, seguidos ou não da letra S. Todo e qualquer vocábulo monossilábico que terminar em A, em E e em O, sendo tônicos, terão um acento gráfico. Muito cuidado, tá? Na língua portuguesa existe o acento prosódico e o acento gráfico. O acento prosódico é aquele que marca apenas a tonicidade do vocábulo, ou seja, marca a sílaba tônica. E o acento gráfico, ele vai estar na sílaba tônica, mas vai ter o sinal gráficozinho lá, assinalando. Tranquilo? Então aqui, ó, a palavra pá só tem uma sílaba. A palavra pé só tem uma sílaba. Pós, uma sílaba. Nós, uma. Lê, de, três. São vocábulos monossilábicos, apresentando, né, a terminação A, E e O, seguido ou não da letra S. Então você vai ter um acento gráfico aí. Tá bom? Todos os vocábulos monossilábicos e tônicos terminados em A, E e O receberão um acento gráfico. Tá? A gente pode andar mais um pouquinho aqui e verificar os vocábulos oxítonos. Quando é que a sílaba é oxítona, hein, turminha? Quando é que a palavra é oxítona? Bem, professor, a palavra será oxítona quando a sílaba tônica for a última. Professor, eu tenho dificuldade para saber a sílaba tônica de uma palavra. Tem um bizu aí para a gente? Tem uma estratégia para a gente localizar a sílaba tônica de um vocábulo? Tem. Não, é uma coisa bem prática e bem simples. Talvez vocês até já usem, tá? Mas você faz de conta, por exemplo, que está distante de um elemento 2 quarteirões e você chama o nome do elemento. Por exemplo, a palavra Fernando. Você quer saber a sílaba tônica da palavra Fernando. Ora, se você... O Fernando está distante de você 2 quarteirões, tá? Se você falar assim, Fernando, ele não vai ouvir. Ele está a 2 quarteirões de distância de você. Para que o Fernando ouça, você vai ter que gritar um pouquinho, não vai? Vai. Você vai dizer, Fernando. Aí você verifica qual é a sílaba que fica mais tempo quando você pronuncia Fernando. Qual é a sílaba que fica mais tempo aí na sua boca? É o nã, não é? Fernando. Pronto. Esta é a sílaba tônica. Tranquilo, é só isso. Não tem outra coisa a ser feita. Janela. É o né do janela, né? Mocotó é o tó do mocotó. Você é o C do você. Fica simples, né? Fica muito simples assim. É claro que numa prova você não vai poder gritar numa sala de aula, mas você pode, né, imaginar que está gritando e você vai conseguir verificar a sílaba que fica mais tempo, né? Perfeito aí? Gostou da dica? Legal? Muito interessante, não é não? Muito interessante. Pois bem, os vocábulos oxítonos são aqueles em que a sílaba tônica se localiza no final. A última sílaba é a tônica. São os vocábulos oxítonos. A sílaba tônica é a última. Mas também nem todas as palavras que têm a sílaba tônica no final, nem todas as palavras serão acentuadas.
Por exemplo, muita gente coloca o acento na palavra caju, mas caju não tem acento. Na palavra saci, mas saci também não tem acento. Aqui também não tem acento gráfico. Existe o acento prosódico, por marcar aí a tonicidade da sílaba. Mas não tem um acento gráfico, porque só irão receber o acento gráfico os vocábulos oxítonos terminados em A, E, O, E, M, I, N, S. Tem que terminar em A, ou em E, ou em O, seguidos ou não da letra S. Em EM ou ENS. Se for qualquer outra terminação diferente de A, E, O, EM e ENS, não vai ter acento. É por isso que eu falei para vocês que na palavra caju, você não vai ter o acento. Por que que na palavra caju você não tem um acento? Porque a sílaba tônica é ju. Sílaba tônica é a última aí. E caju termina em U. Mas só são acentuados graficamente os vocábulos oxítonos terminados em A, em E, em O, em EM ou ENS. A, E, O, seguidos ou não da letra S. Mas caju terminou em U. Por isso que não tem acento. Como também não tem na palavra saci, não tem na palavra pequi, não tem na palavra tatu. Ah, professor, legal. Entendi agora. Então vamos esquecer aqui a palavra tatu, tá? Vamos esquecer a palavra caju, a palavra tatu. Não tem acento gráfico. Mas se você observar na palavra cajá, né, a sílaba tônica é o já, terminou em A. É um vocábulo oxítono terminado em A. Recebe acento. Na palavra café, é um vocábulo oxítono terminado em E. Recebe acento. Na palavra você, é um vocábulo oxítono terminado em E. Com timbre fechado. Recebe o acento circunflexo. Café tem um timbre aberto. Recebe um acento agudo. Na palavra dominó, eu tenho aqui a última sílaba sendo nó. Palavra oxítona terminada em O. Armazém. Palavra oxítona terminada em EM. Vintém também oxítona terminada em EM. E reféns. Palavra oxítona terminada em ENS. Perfeito? Então, é muito simples. É muito simples. A palavra é oxítona? É. Ela terminou em A, em E, em O, EM ou ENS, ela recebe acento. Não terminou, não tem acento. Perfeito? Lindinho aí? Galerinha linda de casa, ok? Está tudo tranquilo? Responde aí para mim aí. Está tudo tranquilo? Compreendendo bem? Professor, legal, compreendi. Mas é possível também falar das paroxítonas? Ah, sim. Só lembrando que as paroxítonas apresentam como sílaba tônica a penúltima. A penúltima, aquela que vem antes da última. Né? Na palavra Fernando, a sílaba tônica é o nã. Não tem acento gráfico, porque termina em O. Tá? Ó, eu queria que vocês olhassem para essa sequência aqui, ó. Os monossílabos que são acentuados, os terminados em A, em E e em O. A, E e O. E os oxítonos, né? Quais são? Os mesmos terminados em A, E e O e mais o EM e o ENS. Tá bom? Quando você tiver uma palavra paroxítona, observe o que eu estou dizendo, hein? Paroxítona, que não termine em A, em E e em O, em EM e ENS, que não termine, ela vai ser acentuada. Se ela terminar em A, em E, em O, EM e ENS,
não terá acento. Por que a palavra Fernando é paroxítona e não tem acento? Porque ela termina em O. Por que a palavra casa é paroxítona e não tem acento? Gráfico. Porque casa termina em A. Compreendeu? Se o vocábulo for paroxítono e terminar em A, não tem acento. Se terminar em E, não tem acento. Se terminar em O, não tem acento. Se terminar em EM ou ENS, também não vai ter acento. Então, quais são as paroxítonas acentuadas? Todas as paroxítonas que tiverem qualquer terminação diferente de A, E, O, EM ou ENS. Mas antes disso, tem essa observação em relação aí aos vocábulos oxítonos. Formas verbais terminadas em A, E e O, tônicos, seguidos de Ló, Lá, Lós e Lás, também recebem acento gráfico. Aqui é o seguinte, eu tenho uma forma verbal, vou deixar bem claro aqui para vocês como é simples, ó. Eu tenho aqui amar mais o O, tá? Isso aqui é igual aqui. Toda forma verbal que terminar em R, toda forma verbal que terminar em R, você vai trocar esse R por L, certinho? Você vai tirar esse R e vai colocar um L no lugar do R, tá bom? E vai fazer assim, ó. A, ma, ló. Pronto. Eu tirei o R e coloquei o L. E juntei o L com esse Ozinho aqui, ó. Juntei com esse Ozinho aqui. Aí, para você verificar por que recebeu o acento, é só você isolar o pronome ló. Você isola o pronome ló. Você isola o pronome ló. Isolou? Muito bem. Foi que sobrou amar. Amar, como está escrito, é uma palavra oxítona terminada em A, razão pela qual recebe acento. Tá? E aqui você vai ver, ó. Aqui, ó. Amá-lo, termina. Esse amar é oxítono, terminado em A. Dizer é oxítono terminado em E. Repô-lo é oxítono terminado em O. Comprá-lo ou comprá-la é oxítono terminado em A. Tá bom? Então, qualquer forma verbal, inclusive ela pode ser monossilábica também, né, com as mesmas terminações A, E e O. Elas terão acento, acompanhadas dos pronomes ló, lá, lós e lás. Perfeito? Tranquilo, então. Então, vamos ver aqui, né, os vocábulos paroxítonos. Olha aí. Acentuam-se todas as palavras paroxítonas, todas, exceto as terminadas em A, E, O, EM ou ENS. Aquilo que eu falei, né? Porque A, E, O, EM e ENS são terminações de palavras oxítonas para receberem acento. São terminações de palavras oxítonas para receberem acento. Então, se você está diante de uma palavra paroxítona, terminada em A, em E, em O, EM ou ENS, você não vai colocar acento, não é, nenenzinho? É por isso que você tem aqui, por exemplo, a palavra... Eu vou botar aqui, ó. Eu gosto muito desse nome, ó. Fernando. Veja, é paroxítona. Terminou em O. Por isso que não tem acento. A palavra janela. Janela. Olha aqui, ó. Né. Terminada em A. Não tem acento. É por isso que a palavra pente
pente, terminada em E, não tem acento. Então, se ela for paroxítona terminada em A, em E, em O, em M, em S, nada disso vai ter acento. Tá bom? Nada disso tem acento. Agora, qualquer outra terminação vai fazer com que a palavra paroxítona tenha acento. Olha aqui o caso da palavra nível. Terminou em L. Tem acento, nível. A palavra álbum terminou em UM. Tem acento. Júri terminou em I. Vai ter acento. Caráter terminou em R. Tem acento. Qualquer outra terminação diferente de A, olha, diferente de A, E, O, E, M, N, S. Qualquer outra terminação vai fazer com que a palavra paroxítona receba acento. Agora, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Quando a palavra for paroxítona e terminar em ditongo, ah, professor, eu não sei o que é ditongo. Pois vamos lá. O ditongo, turma, o ditongo, vou mudar aqui a cor da caneta, tá? O ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Na mesma sílaba, claro, tá? Ou então, de uma semivogal mais uma vogal. Ditongo é isso. É uma vogal mais uma semivogal. Ou uma semivogal mais uma vogal. Claro, tem que estar na mesma sílaba. As semivogais são os fonemas I e U, quando são proferidos junto a uma vogal. Então, ó, as semivogais, só para você ficar ligadão, hein? As semivogais são os fonemas I e U, quando proferidos junto a uma vogal. Claro, na mesma sílaba. Eles têm que estar na mesma sílaba. Então, vejamos aqui o caso da palavra glória. Glória. Veja que o I e o A em glória, né? O I aí é o fonema I, não é? E ele está junto do A. E semivogais, prestem atenção. As semivogais são os fonemas I e U. Então, quando eu tiver a letra A, essa letra A nunca vai ter o som de I e nunca vai ter o som de U. Nunca. Nunca. Ah, professor, é mesmo. Nunca a letra I, nunca o fonema A vai ter o som de I. Claro que não. Então, quando vier a letra A, o A sempre será uma vogal, sempre. Então, esse A aqui sempre será uma vogal, sempre. Algumas coisas que vocês precisam saber. Primeiro, numa única sílaba, na mesma sílaba, nós nunca temos duas vogais juntas, ok? Numa mesma sílaba, nós nunca temos duas vogais juntas. Nunca, 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 nunca. Se você encontrar duas possíveis vogais juntinhas, uma delas é semivogal. Ó, das vogais que nós aprendemos no ensino fundamental, A, E, I, O, U, a única que nunca vai ser semivogal é a vogal A. As demais poderão ser semivogais. Poderão ser.
Lembrando que a semivogal, ela se apoia na vogal. A semivogal, ela se apoia numa vogal. Então, eu nunca vou ter duas semivogais também juntas. Então, quando você encontrar duas juntinhas, uma é vogal e a outra é semi. Perfeito? Então, aqui, como eu já sei que o A na palavra glória é vogal, só restou para o I ser uma semivogal. Então, quando você tiver uma palavra paroxítona, terminada em um ditongo, você não deve considerar a vogal A, ou a vogal E, ou a vogal O. Você considera ditongo. E se a palavra for paroxítona terminada em ditongo, ela vai ter o acento gráfico. Perfeito? É paroxítona? É. Olha, terminou em ditongo. Ah, beleza. Então, coloque acento. Porque na palavra Fernando terminou em O, mas aí eu não tenho ditongo. Na palavra janela terminou em A, mas aí eu não tenho ditongo. Na palavra pente terminou em E, mas aí eu não tenho ditongo. Mas na palavra glória terminou em A, mas aí eu tenho um ditongo. O I e o A formam um ditongo. Entendeu aí? Por que que glória tem acento e terminou em A? Não terminou em A, terminou em ditongo. Você vai dizer desse jeito. Não, não terminou em A, terminou em ditongo. Né? Na palavra série, olha, professor, terminou em E. Não, não terminou em E, terminou em ditongo. Esse I é semivogal e esse Ezinho é uma vogal. Eu tenho uma semivogal, mas tenho uma vogal também na frente. Então, aí eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, vamos voltar. Quais são as palavras paroxítonas que recebem acento? Todas as palavras que não terminarem em A, E, O, E, M ou N, S. Exceto se a terminação formar ditongo. Tá? Então, a palavra nível foi acentuada porque terminou em L. A palavra álbum é uma paroxítona terminada em UM. Júri é uma palavra paroxítona terminada em I. Caráter é uma palavra paroxítona terminada em R. Perceberam aí? Não pode terminar em A, E, O, E, M ou N, S. Se terminar em A, E, O, E, M ou N, S, aí não vai ter acento. É o caso de Fernando, janela, pente, mesa. Perfeito? E com relação às palavras proparoxítonas? Com relação a essas palavras proparoxítonas, eu posso afirmar para você que todas são acentuadas, todas, sem exceção. Todas as palavras proparoxítonas, todas serão acentuadas. As proparoxítonas, né, terão como sílaba tônica a antepenúltima. 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 Tudo bem? Se você contar da direita para a esquerda, é a terceira sílaba tônica. É a terceira sílaba tônica. Perfeito? Perfeito, né? Então, a palavra árvore. Árvore. A palavra metafísica. Veja aqui que quando eu separo em sílabas, eu tenho aqui assim, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Metafísica. Última, penúltima, antepenúltima. É a terceira sílaba da esquerda para a direita. É a terceira sílaba da esquerda para a direita. Perfeito aí? Pronto. Estão acentuadas as palavras proparoxítonas. E aqui nós vamos para algumas regras especiais, tá? O caso das letras I e U, né, formando hiato. Vixe, professor, e tem esse caso aí? Tem, né? A letra I e a letra U
quando formam um hiato com a vogal anterior. Então há algumas situações, né, em que a letra I e a letra U vão receber acento. Até mesmo quando são palavras oxítonas. Até quando estão em palavras oxítonas. Ah, professor, é porque aí é um caso especial, tá? Porque nós vimos agora há pouco que caju não tem acento. Mas a palavra Itaú tem. A palavra baú tem. E são oxítonas. Tá? Então vamos ver aqui as situações. Bem, coloca-se acento nas vogais I e U quando essas vogais I e U formam hiato com a vogal anterior. Professor, mas eu não sei o que é um hiato. Ah, não sabe? O hiato é o encontro de vogal mais vogal. Tá? E é claro, sílabas distintas. Quando você separa a palavra em sílabas, uma vogal fica de um lado e a outra vogal fica do outro lado. Ah, professor, então quer dizer que eu nunca tenho duas vogais juntas? Eu acabei de falar para vocês. Eu nunca tenho duas vogais juntas, nem duas semivogais juntas. Quando você encontrar essas duas pecinhas juntinhas, uma delas é semivogal. Uma delas é semivogal. Repetindo, uma delas é semivogal. Perfeito? Ah, professor, entendi. Então, a primeira condição para o I e o U receberem acento é se eles formarem um hiato com a vogal anterior. Beleza. A segunda coisa, eles têm que ser tônicos. Eles têm que ser tônicos. Outra coisa, o I e o U, ele tem que estar sozinho na sílaba ou acompanhados da letra S. Tem que estar sozinhos na sílaba ou acompanhados da letra S. E não podem aparecer seguidos de NH. Então eu vou separar aqui a palavra saída, ó. Já está separado aqui, né? Saída. Veja, esse I de saída, esse I é tônico. E ele forma hiato com a vogal anterior, né? Forma hiato com a vogal A. Beleza? Estão em sílabas distintas. Então, esse A é vogal e o I também é vogal. Eu tenho duas vogais aí. Se eu tenho duas vogais, eu tenho um hiato. O I é tônico? É. Ele forma hiato com a vogal anterior? Forma. Ele está sozinho na sílaba? Está. Ele veio seguido de NH? Não. Então coloque o acento em saída, por favor. Coloque o acento em saída. E aí você não precisa saber se a palavra é paroxítona, é oxítona. Não interessa. Só tem que obedecer a esses critérios aqui, ó. Só tem que obedecer a esses critérios aqui. Nada mais do que isso. Na palavra saíste, saíste. Esse I é vogal e o A também é vogal. Estão em sílabas distintas. Tá? O I forma hiato com a vogal anterior? Forma. O I é tônico? Saíste. É tônico, o I é tônico. Ele está sozinho ou acompanhado de S? Professor, ele está acompanhado da letra S. Ele veio seguido de NH? Não, não veio. Então coloca o acento, rapaz. Saíste. Professor, e na palavra saúde? Saúde. Esse A é vogal e o U também é vogal. O U é tônico, está sozinho, forma hiato com a vogal anterior, não veio seguido de NH, então coloque acento. Aí eu pego aqui a palavra baú, olha aqui a palavra baú. A mesma história. Né? Professor, mas aí é oxítona. Não interessa. Se o U é tônico, está sozinho na sílaba, forma hiato com a vogal anterior,
e não aparece seguido de NH, recebe acento. É o mesmo caso da palavra Itaú. É o mesmo caso da palavra Itajaí. Mesma coisa. Tá? Aí eu não quero saber se ela é paroxítona, se ela é não me interessa. O que interessa aí é você observar que o U e o I formam hiato com a vogal anterior, tá? E não aparecem seguidos de NH e são tônicos. Agora, tem um detalhe que eu queria que vocês observassem, porque houve uma mudançazinha aí no acordo ortográfico, né, lá de 2009. As palavras paroxítonas que tem o I e o U, tônicos, olha só, precedidos de ditongos, não serão mais acentuados. Não serão mais acentuados. Então, antigamente eram acentuados. Eram, tá? Então, quando você separa a palavra feiura, olha o que é que dá aqui, ó, com a palavra feiura. Eu vou separar em sílabas, tá? Separando em sílabas, eu vou ter isso aqui, ó. Feiura. Baiuca. Boiuno. Cauíla. Muito bem. Observa aí a palavra feiura. Observou? Qual é a sílaba tônica de feiura? Feiura. Feiura. Ah, rapaz, é o U. Ah, beleza, é o U, não é? Legal. Feiura. Ele forma hiato com a vogal anterior? Forma, com esse I. Feiura, forma hiato. Professor, então, ele não veio seguido de NH, então vai ter acento. Não, porque aqui tem um detalhe. Quando ele aparecer na penúltima sílaba, o U ou o I, feiura, né, a penúltima sílaba, o U, é. Mas ele veio precedido de um ditongo, turminha, de um ditongo. Olha aqui, ó, esse EI aqui é um ditongo. O ai, baiuca, o ai é ditongo. Boi, o oi é um ditongo. Cal, o ai e o u é um ditongo. Então, palavras que tem a letra I e a letra U, né? Na penúltima sílaba. O I e o U sendo tônicos. Porém, precedidos de ditongo, deixam de ter acento. Tá? Deixam de ter acento. Antigamente havia o acento em feiura, em baiuca, em boiuno, mas agora, não. Baiuca é uma bodega, né? Boiuno é relativo ao boi. E cauíla é uma pessoa sovina, né? Pessoa que tem a mão fechada. E uma coisa que incomodava muito as pessoas era colocar o trema nos grupos GUE, GUI, QE, QI, né? O trema. Nesses encontros GU e QU seguidos de E e de I. Sempre que o U era átono e pronunciado, era para colocar o trema. Só que muitos de nós não colocavam o trema. Então, quando houve o acordo ortográfico, será assim, vamos eliminar o trema? Vamos? Ninguém usa mesmo? Vamos lá. Mas eu quero lembrar que a pronúncia permanece, tá bom? Então, tranquilo, qui, fé, quen, sim, quen, lingui, gui, aguen, tá aí. Só foi eliminado o trema. Beleza? Vamos lá. Outra coisa, hein? As vogais E e O, quando são dobradas, elas também não têm mais acento. Porque antigamente, os verbos ler, crer, ver e dar, né, na terceira pessoa do plural, apresentavam o acento. No primeiro E. Agora, ó, não tem mais o acento, viu, turminha? Não tem mais.
A mesma coisa com os derivados. Antigamente também, quando o O vinha dobrado, havia o acento. Agora não tem mais. Vou, magou, perdoa, abençoou. Nada disso tem acento. Povoou, do verbo povoar, nada disso tem acento. Beleza? Tranquilo, né? Professor, e os ditongos? Ah, rapaz, tem uma regra especial. Os ditongos el, ei e oi, seguidos ou não de S, de palavras paroxítonas, não devem mais receber acento. Tá? Então, se a palavra for oxítona, monossilábica, vai ter acento. Mas se for paroxítona, não tem mais acento. Então, assembleia, tá aqui, ó. Ideia, heróico, jiboia, nada disso tem acento. Mas cuidado, hein? Se eu tiver a palavra céu, tem acento. A palavra herói tem acento. Porque céu é monossílabo e herói é oxítona, tá bom? Herói tem acento. O que mais? A palavra papéis. Os papéis. Tá aqui. Tem acento. Porque são oxítonas. Só deixou de ter acento, né, nesses grupos el, ei e oi, de tongos orais abertos e tônicos, em palavras paroxítonas. E aí o acento diferencial, que antigamente você tinha um número exorbitante de palavras que, dependendo da classe, teria acento. É o caso de... e do significado também, né? A palavra, por exemplo, polo, né? Polo, para diferenciar de polo, tinha acento no O de polo. A palavra pelo, cabelo, penugem tinha acento, mas o pelo preposição não tinha, e o pelo do verbo pelar tinha acento agudo. Olha só. Aí no novo acordo, a gente percebeu uma redução drástica, ficando apenas o por verbo, para diferenciar do por preposição. O pode, verbo no pretérito, para diferenciar do pode, verbo no presente. Pronto, só isso. Acento diferencial. E a partir daí, turminha, só nos resta fazer, sabe o quê? Questões, tá bom? A palavra coco, por favor, hein? A palavra coco, ela é paroxítona. A sílaba tônica é co, terminada em O. Ó, turma, se termina em O, pelo amor de Deus, Fernando, terminou em O. Tem acento em Fernando? Não. Pois em coco também não tem acento. Em coco também não tem acento. E se você mudar o acento para o outro lado, aí é isso aqui, ó. Aí vai estar correto. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Exercícios: identifique as regras de acentuação utilizadas nos vocábulos abaixo. Xícara. Por que xícara tem acento? Vamos analisar o seguinte. Separa a palavra em sílabas. Xícara. Primeira sílaba é xi, que é a antepenúltima. Então aqui é uma palavra proparoxítona. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, né? Então, proparoxítona. Por isso que é acentuada. Hífen. Hífen é uma paroxítona.
Quais são as acentuadas? Todas, menos as terminadas em A, E, O, EM e ENS. Como aqui termina em EN, recebe acento. Aqui é uma paroxítona, terminada em EN. Cuidado, hein? Não é ENS, é EN. E parabéns. Parabéns é uma oxítona. Terminada em quê? É uma oxítona terminada em ENS. Perfeito? Pronto, acabou. Está aí. Professor, ficou fácil demais assim. Ficou muito fácil. Vamos lá. As coisas boas vêm com o tempo. As melhores, de repente. Admitindo-se o texto como parte do gênero editorial, espera-se que a redação dele se faça na variante linguística de maior prestígio social. Assim, essa redação terá a forma. Vamos lá, então. As coisas boas vêm com o tempo, as melhores, de repente. Ele quer a variação de prestígio, né? De maior prestígio. Ele quer a variação culta da língua. Vamos lá. As coisas boas vêm com o tempo. Olha, turma, os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural, você escreve assim, ó. Eles têm e eles vêm. Só tem um E e o acento circunflexo nesse E. Então as coisas boas vêm. Esqueça que a letra A já está errada. As coisas boas vêm com o tempo. Opa, até aqui está lindo, aqui está lindo. As melhores, de repente. O problema é o de repente que veio junto, olha. Tira tudo para ficar bonitinha a letra B. Mas de repente, você separa o de do repente. Na letra C, as coisas boas vêm com o tempo. Não, aqui está legal. O problema é essa vírgula aqui. E aqui faltou um sinal de pontuação por aqui, ó. Na letra D, as coisas boas vêm com o tempo, as melhores, de repente. Linda a letra D. Porque bem aqui existe uma zeugma do verbo vir. Aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó. As coisas boas vêm com o tempo, as melhores vêm de repente. Letra D. Lindo, não é não? As coisas boas vêm com o tempo? Não. Faltou o acento aqui. Indubitavelmente a resposta é letra D de danadinho. D de danadinho. Ok? O que é que nós temos mais aí, galerinha? Nós temos mais aqui, né? A partir do trecho, uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Muito bem, uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos, a criança, né? Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Isso é uma questão de interpretação textual, não é, turma? Seria até legal que o texto estivesse por aí, né? Mas dá para responder mesmo sem um texto, né? Por que tem um acento nesse E? V. Porque aqui, ó, é a terceira pessoa do singular. Ela vê. O adulto não vê. Ela, a criança, tem olhos atentos e limpos. Infere-se. Inferir é deduzir. É se chegar a uma conclusão, né? Criança tem maldade com alguma coisa? Não, não tem maldade. Quando você ouvir uma criança, ela está falando aquilo que ela acha muito natural, muito normal.
É isso. Muito bem. A letra A diz o seguinte: a inocência das crianças tem relação com o olhar opaco que elas possuem. Elas têm olhar opaco? Nada de olhar opaco. As crianças ainda não apresentam o desgaste do olhar provocado pela rotina? Vamos ver a letra C. Os adultos não sabem conviver com as crianças, por elas terem um olhar ingênuo. Oh, meu Deus. Nada de olhar ingênuo, nada. O olhar infantil revela que as crianças observam o que a sociedade as treina para ver. A sociedade treina as crianças? Não. As relações familiares são marcadas pelas semelhanças no modo de ver das pessoas. Não. Essa letra também não, tá? Então a resposta correta é a letra B. As crianças ainda não apresentam o desgaste do olhar provocado pela rotina. Não apresentam. Os adultos sim, né? Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Perfeito? Perfeito. Então, letra B de bola. Olha aí, confirmando a nossa letra B. Mais uma questão. Bem, para essa questão aí, eu vou deixar aí um minutinho na tela. Na língua portuguesa, há palavras que quase idênticas, cuja mudança de acentuação ocasiona mudança de significado. Como é o caso da palavra médico e médico. Se você põe um acento em médico, aí o elemento, é o substantivo, né? É o profissional. Mas quando eu coloco médico sem acento, eu estou trabalhando com o verbo medicar. Coloquei acento, eu mudei a classe gramatical da palavra. Muda, altera o sentido, tudo. Ele quer que você assinale outro par de palavras no qual pode ocorrer o mesmo fenômeno. Por gentileza, um minuto na tela. E aí, galerinha, vamos lá, hein? Robótico e robotico. Não, robotico não, não existe robotico. Antibiótico e antibiótico. Também não. Diagnóstico e diagnóstico. Do verbo diagnosticar. Lindo. Marca a letra C, pode marcar. Letra C. Cinético e cinético, cinético não. Acústico sim, mas acústico não. Então, resposta letra C de casinha. Olha aí, só para confirmar, letra C. Lindo? Lindo. Mais uma. Quanto à forma persuadi-la, aqui é aquela forma, ó. Persuadir mais o A, certinho? Você elimina o R e coloca o L. Lembra? Troca o R por L. Aí fica persuadi-la. Tá aqui. Por que que não tem acento? Quando você isola o pronome lá, ficou persuadi. A palavra é oxítona, terminada em I. Bom dia, Laisiele Silva. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, deveria vir com acento agudo? Não. Né? Não deve vir com acento porque a forma verbal
é uma palavra oxítona terminada em vogal I. Linda a letra B. Pode marcar a letra B, está corretíssima a letra B. Deve vir com acento, porque a forma verbal... Não, ela não deve vir com acento. Não há regra? Claro que há. Deveria vir com acento agudo na forma... Não, não deveria vir com acento. Não. Resposta à letra B. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma. O que se prevê são apenas audiências públicas sem direito a fazer perguntas. Essa questão é longa, né? A forma verbal prevê, caso concorde com o núcleo no plural, deve-se grafar prevêem. Tá certo o item 1. O vocábulo a antes da forma verbal fazer, esse azinho aqui, tá? No caso desse verbo ser substituído por feitura, sim, certinho, vai aceitar um artigo a feitura. Deve receber o acento grave. Quem tem direito a. O A do direito mais o A de feitura vai ter um A com acento grave. Certo, tá certo. Né? E feitura de alguma coisa, vai ter uma preposição lá na frente. Vai. O vocábulo pública, se fosse um verbo, não receberia acento. Claro, seria publicas, tu publicas. Todas corretas, letra D de dado. Todas corretas. Turma, o nosso tempo encerrou, né? Foi maravilhoso estar com vocês e a gente se encontra em uma outra oportunidade para falar de amor. Claro, falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Fui!